mas valoriza muito, porque a propriedade dele, ele me falou que ele comprou há 5 anos atrás por 2,5 milhões. Se ele tiver a documentação, a propriedade dele vai valer mais do que 4 milhões. Eu estou em Camboriú, né, litoral de Santa Catarina, uma região boa, com uma expansão grande, mas com muitas propriedades rurais pequenas, né? Eu trabalho com topografia já desde a época que eu fiz colégio agrícola, sou técnico-pecuária, primeira formação. Eu sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, tenho especializações em geo e outras áreas, fui professor na faculdade de engenharia civil, arquitetura e topografia há algum tempo, tenho meu escritório, fui diretor da parte ambiental, do licenciamento ambiental nas cidades aqui, tenho um portfólio bom nessa questão de resolução de problemas para empresas, da questão ambiental, muito forte na área rural. Tinha uma ação também muito forte com o corretor de imóveis. Aqui o valor da terra é muito alto. É realmente. Tá, todo mundo acompanha, né? O pessoal chama aí a Dubai brasileira em Balneário. Daí Camboriú é encostado em Balneário Camboriú, então o pessoal quer uma área rural. E questão ambiental é bem complexa. Então, tá atuando bastante nessa área. Só que agora, com as regulamentações, o pessoal está exigindo o gel do INCRA para poder fazer uso capião. E aqui existiu durante alguns anos muito parcelamento irregular do solo. O pessoal fazia os parcelamentos, o lote mínimo era 20 mil metros quadrados, 2 hectares, coisinha pequena, mas mesmo assim os terrenos eram menores do que isso, porque vale muito o terreno aqui. Então, pra você ter ideia, eu fazia bastante topografia, eu tenho meu GPS, meu RTK, estação total, drone, mas eu não fazia o gel do INCRA. E como eu tenho parceria com bastante gente, tanto corretor de imóveis que precisa fazer os usos capião para regularizar para fazer a venda, como advogados aqui para fazer, começou a dar esse burburinho de fazer os gels. E agora está realmente ficando mais forte, porque o pessoal está querendo fazer muito condomínio rural, muita estruturação de regularização rural. E para fazer essas regularizações, o terreno tem que estar com o gel em dia, documentação em dia para poder fazer. Eu queria entrar nessa linha. Eu entendo em si toda a base técnica do que é para fazer e como fazer, mas a prática em si a gente sempre tem várias dúvidas, né? Se for assim, como é que eu vou agir? Se for assado, como é que eu vou fazer? Essa questão dos probleminhas aqui, a minha região é a região do problema, é a região do golpe imobiliário, para dizer bem sinceramente. É a região onde todo mundo quer um pedacinho de terra a mais, todo mundo quer colocar um pedaço mais de terra na sua propriedade, porque, colocar assim, valores, vocês terem noção, que aqui é uma realidade um pouco diferente, às vezes, que a gente se assusta. Terreno na área rural, uma estradinha de servidão, o cara comprou 7 mil metros quadrados por 450 mil reais à vista, sabe? Então, tipo, então qualquer trecho de terra o pessoal está se matando. E justificável, né? E daí, trabalhando nessa área, pô, é um mercado bom. Minha área aqui quase não tem nenhum gel. Eu abro a base do gel ali, eu trabalho com topografia, eu uso bastante métrica topo, então eu já entrava na base do gel ali para poder fazer a abertura e dar uma olhadinha se tinha confrontante, não tinha confrontante, que é uma ferramenta legal. A área rural inteira dos 3 municípios, 4 municípios aqui em volta, tem 5 propriedades registradas só no INCRA. Mais nada, sabe? Então, é, eu vi que era um mercado bom, que dava para ter um faturamento legal. Eu me afastei dos órgãos públicos, começou umas brigas políticas muito fortes agora, e a área ambiental é uma área complicada, que todo mundo quer aprovar tudo de qualquer jeito, e eu preferi sair fora do que aceitar algumas questões políticas mais complicadas. E conheci o Combo Rural do ano passado já, que eu vi umas propagandas, e eu assim, pô, vou começar a fazer gel, preciso de um apoio aí, pelo menos para uma troca de experiência, entender como o pessoal está fazendo, como tem essa questão organizada. Até vi alguns outros pipocando, né? Umas outras pessoal fazendo, mas o pessoal que já está há mais tempo aí, a gente já vinha acompanhando com resultados, era sempre mais positivo. Fiz a inscrição com vocês, tinha uma propriedade já que eu comecei a arrumar e já fechei meu primeiro negócio. Já fechei com o cara, comecei o curso essa semana, já fechei o negócio com o cara, passei o orçamento muito acima do valor, porque eu pensei num valor que seria a topografia para ele, mas ele vai ter que fazer o uso capião de um trecho de uma área devoluta do terreno. Daí já expliquei para ele que ele ia ter que fazer a base do gel para poder regularizar e fazer o uso capião da área dele. Daí ele já não tinha CUCAR, o INCRA dele já estava desatualizado. Peguei, não, vamos fazer a ação, fiz o orçamento ficou muito caro. Conversei com o pessoal na região, o pessoal tudo colocando um preço que eu estava considerando exorbitante.
Chegou no final, eu olhei assim, não custa nada, vou passar o orçamento pro cara nesse valor e ele vai pedir para coisa, eu diminuo o valor, porque para mim estava bem satisfatório a metade do valor que eu cobrei. E chegou na hora, eu mandei para ele, não, mas aqui no teu orçamento e contrato não tem bem essa. Peguei aquele modelinho de vocês que foi disponibilizado na aula, né? Não está falando muito sobre a questão da retificação. Eu, não, vamos fazer o seguinte: eu faço a ação da retificação para você junto nesse preço, mas se tiver uso capião, vai ter judicial, parte judicial é a parte. Faço todo o apoio, todo o relatório, toda a estrutura, mas a parte do judicial é a parte. O cara concordou, não, pode ser, fechamos. Como é que você faz o preço? Eu, não, é metade da entrada, metade na entrega. Ele, não, tudo bem, fechou, fez o pagamento da entrada, e agora eu tô correndo, olhando a documentação, papelada, para fazer o primeiro gel do cara, né? Então agora a gente vai no desespero para correr. Tem outros serviços que a gente vai tentando adaptar do escritório, tem que fazer esse crescimento de equipe. Estou com um rapaz aqui trabalhando comigo hoje, a gente tá, até mais tarde, tem uma locação de obra de um prédio aqui que a gente está fechando amanhã o gabarito, mas já começamos o levantamento, fui conversar com os confrontantes já da região ali que já tinham te conhecido, bom que já conseguiu o confrontante vizinho de trás, já de 4 propriedades, vamos dizer assim, que já davam alinhamento do travessão, já concordando. E já estou oferecendo, o pessoal já gostou da ideia de regularizar a propriedade e já estão querendo fechar negócio também para fazer os vizinhos agora. Então eu falei assim, não, vamos fazendo um, daí a gente vai fazendo esse, daí você vai pegando a assinatura do outro, para também não sair numa afobação e ficar doente daí de estresse, né? Como é a primeira certificação em si, e a certificação nem vai ser diretamente no meu nome, eu tenho um colega que já está registrado no INCRA, eu estou fazendo pedidos do meu ainda, né? Porque foi tudo muito atropelado, mas o negócio já está fluindo bastante e agora é só tocar para frente. Bem promissor. Eu ia perguntar isso. Quanto foi o valor do serviço? 50 mil para 50. 45 hectares. Legal. Na realidade, eu me surpreendi. Eu falei com algumas pessoas de região próxima, os orçamentos deles estavam em 60 mil reais, né? Então, achei assim que ficou um valor astronômico, mas valoriza muito, porque a propriedade dele, ele me falou que ele comprou há 5 anos atrás por 2,5 milhões. Se ele tiver a documentação, a propriedade dele vai valer mais do que 4 milhões. Então, ele vai ganhar quase 2 Essa milhões é a na regularização questão. da propriedade. Então, para Essa é a ele, questão. 50 mil não é nada. 50 mil é muito dinheiro, né? Mas o que é 50 mil no meio de 2,5 milhões? Exatamente isso. E eu Essa é a vejo que ele está questão. interessado em fazer negociação e o cara só fecha a negociação com ele se tiver regularizado. Então, para o cara é jogo. E aqui é uma região que gira muito capital em cima disso. Então, é uma oportunidade, é uma estrutura que eu vejo que tem muito futuro. Tá? Organizar isso é muito difícil. Eu tenho uma experiência já de alguns anos, né, de trabalho aí na área ambiental, topografia. É um mundo de muitos altos e baixos, né? Hoje eu consegui ter um nome na região que o pessoal assim, é problema, chama o Christian que ele resolve. E virou meio piada no meio do mercado que eu atendo muitos outros topógrafos, muitas consultorias ambientais que pegam serviço e depois me recontratam para resolver um pepino maior, né? Ah, Uhum. e essa questão, eu tenho minha filha mora com a mãe dela na Argentina, está fazendo faculdade de medicina lá, então acaba não sendo tão próximo. Mas essa questão de hora trabalhada, hoje são 7h30, estou aqui no escritório ainda, a gente está aqui, de vez em quando é normal, mas o problema é que isso é uma rotina direta. O rapaz que trabalha comigo esse dia, eu falei assim para ele, não, cara, isso é normal. Ele, não, Cristian, pode ser uma rotina que você se acostumou, mas normal não é, né? E é exatamente isso, sabe? Não é botar o pé no freio e parar de buscar os sonhos, mas estruturar para conseguir trabalhar com a cabeça fria sem estar matando o final de semana. Tipo, sábado agora eu tenho marcado serviço, sexta tem marcado serviço, sábado tem marcado serviço. Um cliente pediu desesperado para fazer em Floripa um levantamento por causa de um acesso que o Ministério Público bateu lá no condomínio dele. Vou ter que domingo fazer o levantamento porque o cara está desesperado, porque segunda, terça e quarta eu já estou com a agenda cheia também. E você não pode deixar o cliente na mão. Então, é começar a crescer, aumentar a equipe, estruturar mais gente para o cara poder chegar uns dias e poder dividir, porque segunda-feira, se eu tivesse uma outra equipe, ela podia atender esse serviço, eu ir para o outro lado e resolver mais o problema e não o operacional, né? Então, é uma ideia de crescimento.